Tudo bem, tá na hora da nossa entrevista do dia. Estamos recebendo hoje aqui em nosso programa, temos a grata satisfação de receber, como já disse aqui em nosso programa, o também diretor do Instituto de Criminalística do Estado do Maranhão, Robson Mourão, que está conosco hoje aqui em nosso programa. Temos a satisfação de recebê-lo. Querido, é um prazer ter você de volta aqui no nosso programa. Boa noite. Muito boa noite, Oswaldo, e muito boa noite a todos que nos acompanham aqui pela Nova FM no programa Passando a Limpo, que tem um estúdio fantástico. É a segunda vez que eu venho aqui e sempre me impressiono com esse estúdio lindo. Muito bem, a Lei 13.964 de 2019, que foi publicada em 24 de dezembro de 2019, olha só, no Natal praticamente, né? Ficou conhecida como o pacote anticrime, que se originou de um pacote de medidas contra a corrupção, e a partir daí viu-se a necessidade de se alterar o Código Penal brasileiro, o Código de Processo Penal, a Lei de Execução, Lei de Crimes Hediondos, Código de Processo Penal Militar. São muitas legislações alteradas por essa lei conhecida como o pacote anticrime. Hoje nós temos, de forma resumida, para todos que estão nos acompanhando compreender, nós temos duas fases, uma fase pré-processual e uma fase processual, ou seja, a fase de inquérito policial, aquela fase que a pessoa está sendo investigada porque supostamente cometeu um crime, é uma fase chamada pré-processual, onde tem um inquérito policial. Nessa fase, Oswaldo, nós podemos ter medidas que necessitam de um juiz, como por exemplo uma interceptação telefônica, né? Que nós necessitamos de um juiz, é a chamada cláusula de reserva de jurisdição, ou seja, necessita de um juiz. Esse juiz, então, por exemplo, ele autoriza uma interceptação telefônica, ele autoriza outros meios de prova necessários na fase pré-processual. Momentos depois, tempos depois, dias depois, nós vamos ter a fase de processo. Então vai ter a denúncia do Ministério Público, a citação da pessoa para vir se defender, e aí o que é que nós vamos ter? Muitas das vezes, como regra, o mesmo juiz que lá na fase pré-processual estava autorizando algumas medidas de âmbito judicial. Então o juiz das garantias, ele vem para que o juiz da fase pré-processual seja um juiz diferente da fase processual. O STF se manifestou que a ideia do juiz das garantias não estará vigorando a questão do roubo. O roubo, até então, ele estava majorado quando ele era empregado com arma de fogo, né? A história do roubo, resumindo, anteriormente o roubo era majorado, qualificado com emprego de arma, ponto. Então, tanto fazia emprego de arma de fogo ou arma branca, né? Um revólver, uma pistola ou uma faca. Ele era majorado, qualificado genericamente, né? Aí veio uma nova legislação e disse que ele só seria qualificado genericamente se fosse com arma de fogo. Então, aquele que cometia o roubo com a faca não estava mais no roubo qualificado, porque lá vinha especificando arma de fogo. O pacote anticrime, ele altera isso. E aí ele coloca, isso é interessante, porque aí o roubo, ele é qualificado na terceira fase, uma majorante, tanto pela arma de fogo quanto pela arma branca. Aquele suposto criminoso que comete um roubo hoje com arma de fogo vai ter a pena agravada, vai ter a pena ampliada, vai aumentar a pena para ele. E aquele que comete com arma branca, uma faca, também terá a pena ampliada. O estelionato, Oswaldo, ele é um dos crimes relativamente comum na nossa sociedade, né? Que é aquela conduta de alguém que usa a fraude, o engano, o engodo para obter sucesso na empreitada criminosa, seja por telefone, seja com a raspadinha mentirosa, né? Seja com a vestimenta errada para obter sucesso patrimonial contra outrem. Ocorre que o estelionato, até antes do pacote anticrime, ele era um crime de ação penal pública incondicionada. Traduzindo, o estelionato não dependia da vítima querer ou não que o processo existisse. Bastava que o Estado juiz tivesse ciência de que o crime ocorreu, o MP ia se manifestar, denunciar e o processo ia ocorrer. Com o pacote anticrime, a regra mudou. O estelionato passa a ser, como regra, de ação penal pública condicionada à representação. Traduzindo, precisa da representação da vítima para o crime acontecer. Alguns falaram, até me perguntaram,
Robson, nós não estaríamos tendo com o pacote anticrime a legitimidade para matar, porque me disseram, e tá no pacote anticrime. É excludente, né, de licitude, seria isso? Exatamente. Lá na legítima defesa, nós temos aqui a questão da legítima defesa para o agente de segurança pública que repele uma agressão ou risco de agressão à vítima, mantida refém, né? Mantida refém durante a prática de crimes. E aí vieram me perguntar, não é licença para matar que o código tá dando, então criando uma licença para matar? Não é licença para matar, porque aqui no próprio pacote anticrime, no artigo 25 do Código Penal brasileiro, no caput do artigo 25, tem em que condições a legítima defesa será alicerçada. Ou seja, tem que manter a legítima defesa usando os meios moderados, repelendo injusta agressão, atual ou iminente. Então vamos imaginar que tem um projétil, o pessoal chama a bala, né? Então o projétil, a bala está no local do crime. Aquele projétil foi coletado, por exemplo, pelo perito criminal e até chegar lá no processo, chegar nas mãos do juiz, passou por outras mãos. Correto. Então qual a segurança que nós temos de que aquele projétil que estava no local do crime, que aquela mancha de sangue coletada com suaves, que originou o material genético, que aquele material que estava lá é o mesmo que foi entregue para o perito, que foi encaminhado para o delegado, que chegou no judiciário? Quem garante essa vida cronológica do projétil é chamado de cadeia de custódia. Então eu tenho que saber quem coletou, em que horário, em que condições, em quais situações ele coletou, se ele entregou, se eu coletei, entreguei para o Oswaldo, tem que ter o registro disso. O Oswaldo entregou para outro, tem que ter o registro e assim se mantém a cadeia de custódia. Hoje, com o pacote anticrime, a cadeia de custódia se torna mais fortalecida dentro do Código de Processo Penal. O pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, ele vem também enrijecendo essas progressões, ou seja, tornando mais dificultoso a progressão. Vamos explicar aqui rapidamente para quem nos acompanha como é que faz para alguém que está preso progredir. Para alguém que está preso, lembrando que nós temos 3 regimes básicos: o fechado, o semiaberto e o aberto. O fechado é aquele mais rígido, estabelecimento de segurança máxima. O semiaberto, uma colônia agrícola, industrial ou similar. E o aberto é aquela casa de albergado. É uma casa normal, não tem grade, é um regime mais brando. Quando uma pessoa é presa e condenada e o regime a qual ela foi aportada é o fechado, ou seja, ela pode ir para o semiaberto, isso é chamado de progressão. A progressão precisa de critérios. Então a pessoa pode sair do regime fechado e ir para um semiaberto, que é mais brando, que ela pode sair para trabalhar durante o dia e voltar para dormir na cadeia à noite. Então o regime mais brando é o semiaberto, por exemplo, entre o fechado e o semiaberto. Então, para ela sair do fechado e para o semiaberto, Oswaldo, ela tem que cumprir um critério objetivo e um critério subjetivo. Olha que interessante o que eu vou te falar. Critério subjetivo, ela tem que ter bom comportamento carcerário atestado pelo diretor do estabelecimento prisional. Interessante, o que tem no pacote anticrime? Hoje acontece como? É assim, dessa forma? É assim. Hoje. Aí o que tem a mais agora? Vamos para os 2 critérios. Bom comportamento carcerário. Se tiver celular no sistema carcerário, comete falta grave na Lei de Execução Penal no artigo 50 e, consequentemente, não tem bom comportamento carcerário e não vai progredir. Para progredir tem que ter os 2 critérios, o subjetivo, que é o bom comportamento carcerário, e o objetivo, que agora vai piorar. Olha só, para piorar mais um pouquinho. O objetivo é o quanto de pena ele tem que ficar lá. Então, quanto de pena ele tem que ficar lá? Isso é critério objetivo. Então, agora, dependendo do tipo de crime, ele vai ficar 16%, 20%, 30%, 40%, até 70% da pena. Então, imaginando que ele é reincidente, cometeu um crime hediondo com resultado morte. Oswaldo, ele só pode progredir se ele cumprir 70% da pena e nesse 70% tiver bom comportamento carcerário. E se você quer saber um pouco mais sobre o pacote anticrime, a questão da cadeia de custódia, tudo isso e muito mais,
sobre esse assunto do pacote anticrime. Os nossos amigos do Info, a Tânia e o Marcos vão estar realizando dias 31 de janeiro e dia 1º de fevereiro com o Robson Mourão, que está aqui conosco, o doutor Robson Mourão, que é perito oficial de natureza criminal do Maranhão, atual diretor-geral do ICRIM, professor universitário de graduação e pós-graduação, professor da Academia de Polícia Civil, o curso, mini curso do pacote anticrime à cadeia de custódia. Do pacote anticrime à cadeia de custódia.